graça e muita paz, abençoados. Em nome de Jesus Cristo, ressuscitado, vivam eternamente, reinando em vida, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é Hélio Gonçalves, embaixador de Cristo. E nós estamos no canal Salvos pela Graça. Nós vamos aqui hoje novamente para aquele rápido, breve bate-papo, né? Que em nome de Cristo ressurreto, eu creio que Ele vai tocar no seu coração. Se você pensa diferente, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas aí continua, aí vai analisar um pouquinho o que ouviu, ok? E que Deus continue contigo sempre, eternamente. Vamos falar um pouquinho que eu me lembrei, eu estava meditando na palavra e me lembrei o seguinte, que quando eu estava na igreja, quando eu fazia parte do sistema religioso, as igrejas eram criticadas, as igrejas virtuais, as redes sociais eram criticadas, né? Não porque você tem que vir, porque virtual aí não tem como você ir na igreja e deixar um dinheirinho lá, né? Que é o objetivo desse povo. Alguns não pensam assim, mas pouquíssimos são raros essas pessoas que pensam diferente, que pensam com a mente de Cristo ativada, né? Que pensam, que pregam e que creem no Evangelho da Graça, o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, como sempre digo. Então eu pergunto, será que essas igrejas virtuais elas são ficção ou realidade? Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu tenho aqui, é uma tradução um pouco diferente, né, da Bíblia Viva, eu acho que, mas diz assim, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque não me conhece, e a culpa é de vocês, sacerdotes, né, esses líderes religiosos aí, desses alçapões, das chamadas igrejas, que na realidade a igreja é você, né, não tem nada a ver com igreja de paredes com paredes, não tem nada a ver não. Porque se recusam a me conhecer, por isso eu não os reconhecerei como sacerdotes, né? Já que se esqueceram da lei do seu Deus, e eu também ignorarei seus filhos. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa falta de conhecimento que Oséias lá no Antigo Pacto já falava, ela se define da seguinte maneira. Existe um instituto americano chamado Barna, ou seja, www.barna.com, barna.com. É um instituto. E ele nos deixa bem claro, ele fala muito sobre religiosidade, fé, como é que anda a igreja no mundo, sabe, já virou um comércio, ele fala um monte de coisa, é um instituto muito bem reconhecido mesmo. Então, ele fala sobre várias coisas, ele fala também sobre, dizendo que o futuro da palavra vai ser exatamente online, né? Diz também a respeito de um ministério com o nome de Ministério Vineyard, eu acho que já ouviram falar, né, que tem muito mais de 1.600 membros, 12 igrejas no Brasil, todas elas são online. O futuro das igrejas, logicamente, que nós sabemos que é online. 87% dos líderes concordam com cultos online e o restante discorda pela parte financeira. Eles alegam que ficarão pobres. Como sustentar a igreja? Não é bem a igreja. Eles. Se você abrir uma empresa com CNPJ e tudo mais, o problema é seu. Quando falta energia, alguma coisa, já pensou? Paga energia, aluguel, pagar as pessoas, é isso que uma empresa faz, ela dá um salário para as pessoas, mas hoje, no sistema religioso, é diferente. As pessoas é que pagam o salário do patrão.
Pois é. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 1 a 2, que fala a respeito de que a fé não é de todos, nos garante, né, que o futuro da palavra é online. Esse não tem para ninguém. É só a gente pesquisar. Esse instituto, tem outro instituto chamado Joshua também, que ele fala até que nós temos aí no mundo todo mais de 1 bilhão, ou seja, 1 bilhão de pessoas no mundo, das diversas religiões, que pensam diferente. E eu faço parte também desse 1 bilhão. Eu penso diferente, penso fora do quadrado, né? Porque o Evangelho é o Evangelho da Graça, é o Evangelho da Graça. Muitos falam, não é o Evangelho de Mateus. Não, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João nunca foram Evangelho. Quando se fala a respeito de testemunho, Antigo Testamento, então, para se ter um testamento, tem que ter um testador. Mas até Mateus, Marcos, Lucas e João, até aí, Cristo ainda estava vivo. Então, não tem lógica, não tem sentido ser um Novo Testamento. O Novo Testamento foi depois da cruz, dos anos 70. E mais especificamente, o mais claro, é de Romanos a Hebreus. Ali está o único testamento. Porque fora disso aí, são livros históricos, né? São coisas que você tem que ter para a sua vida, mas é apenas uma sombra, né, daquilo que o verdadeiro testamento, o único, diz que está acontecendo com você hoje. Deus jamais criaria pessoas que fossem pecadoras, que agissem mal contra Ele. Hoje existem essas pessoas que cometem crimes, adultérios e tal, tudo isso na carne. Ele não criou para isso. Então essas pessoas, eu sempre friso que no livro de Romanos, por volta do capítulo 9, ele fala a respeito de que existiram Esaú e seu irmão. Ok, ele amou um, Isaac e Jacó. Ele amou um e detestou o outro. Então, na realidade, funciona mais ou menos assim. Hoje, na atual conjuntura, ele pode amar, ele ama a todos, mas é muito errado quando as pessoas pensam num antigo pacto, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ok? Mas muitos não aceitaram. Hoje, creem mais nos seus líderes religiosos, entendeu? Do que em Cristo. Então, Deus fez a parte dele, deu o seu Filho unigênito. Mas não são todos que creem, que seguem, né? Seguem mais pastores, sobe ao monte. Por que na realidade, você que eu digo no sentido, né? Eu outrora no passado também. A partir do momento que você aceita Cristo, é como se você fosse admitido numa empresa. Aí você vai ter que dízimo, campanha, ir à igreja, dias marcados, aí vai no culto, senta, levanta. Você trabalhando até o próprio domingo, né? Você trabalhou até meio-dia, está cansadíssimo. Aí você vai lá para reverenciar o homem. Não, isso não existe. Ceia, eles chamam de Santa Ceia. Mas a Bíblia, até hoje, eu já li várias vezes, eu não encontrei Santa Ceia na Bíblia. Eu encontro ceia, que na realidade, se for pesquisar direitinho, vai ver que é Páscoa. Ceia, antigamente ceia, você deixa de jantar. Mas Paulo ceiou, ele deixou de comer. Bem diferente, por isso que eu digo, texto sem contexto é um pretexto para heresia. Lê só um pedacinho, só aquele textinho ali, é isso aí, né? É o que eles fazem.
lá no sistema. Então você tem que ler tudo. Se todas as pessoas que se dizem cristãs, se lesse pelo menos um capítulo, todo ele, aí entenderia a palavra, esses alçapões estariam vazios, totalmente vazios. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, fala a respeito de soberana vocação. E essa soberana vocação vem a ser o quê? Espalhar a palavra, divulgar a palavra, não importando como. E prova disso, como eu falei, Filipenses 3, 13 e 14, também está lá, firmando direitinho lá no próprio livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Veja, quando entramos nessas chamadas igrejas, nas sinagogas, você não pode tomar Santa Ceia, você não pode ser amigado, mora com uma pessoa que você não teve condições de casar, certo? Então por isso você não pode tomar Santa Ceia. Enfim, diz para você muita coisa que você não pode fazer. Ah, mas e o dízimo? Não, o dízimo pode, a partir do momento que você entrou na igreja pode. Estranho, né? Muito estranho. Então na realidade é mais ou menos assim. Você deve você deve reverência ao homem. Mas é o seguinte, eu já dei uma palavra no vídeo atrás aí, há um tempo atrás, dizendo o seguinte: você serve a homens ou a Deus? Diz a Bíblia. Ele quer saber, você serve a homem ou a Deus? Quer dizer, ele já sabe, né? Ele conhece o coração de todos nós. Então nessas e outras aí é muito complicado. É muito complicado. Eles estão desesperados. Bem, bastante desesperados mesmo, porque o futuro da igreja é online. Antes não podia. Eu cansei de ouvir várias vezes na igreja o pastor dizendo que não era de Deus, porque você tem que ir na igreja, tem que congregar, tem que ter. Porque aí ele vai lá para, deixa-me ver, acho que é Hebreus capítulo 10, versículo 26, 9, 26 ou 10 ou 25, um negócio assim. Pode procurar. Hebreus 9, 25 ou 10, 25 e 26. Alguma coisa assim, eu não me lembro agora, me perdoe. Ela está dizendo o seguinte, que para a gente não fazer como fazem alguns, deixando de congregar. Está errado. A igreja não é onde você vai. A igreja é que você está sendo. Na sua casa você pode reunir esposa, filhos. Beleza. Antigamente não tinha nada disso. Não tinha. Um templo, ele foi destruído. Hoje pode ter um monte, pode ter no Brás, pode ter não sei o que, pode levantar um monte por aí. Mas não é aquele que Deus destruiu. Não é semelhante. Ele pode ser por fora, mas Deus não está ali, não. Ele está em você. Entendeu? É em você. Hoje, na atualidade, eu vejo, né? A gente vai falar, assim como eu falo, e muitos outros pregadores da graça também, que estão aumentando muito. Se não me falha a memória, o IBGE diz que está aproximando, em 2012, por volta de 10, 11 milhões de pessoas que não dobram mais seus joelhos a homens. Hoje está chegando aproximadamente, se é que já não passou, né? Porque já faz tempo que eu vi essa pesquisa, 15 milhões de pessoas. E isso fora aqueles que por um acaso creem no Evangelho da Graça, mas se sentem obrigados a participar de uma igreja por causa da esposa, do marido, do filho, do pastor, não sei quem, então tem que ir. Mas a partir do momento que você vai, aí se você for num dia de Santa Ceia, você vai ter que, quer dizer, você não precisa, você não é obrigado, mas você não vai participar porque você já conheceu a verdade. Dízimo, você também não vai participar. Então, alguém vai ficar de olho em você. Alguém da igreja. Você pode ver que, geralmente, nas igrejas, nas comunidades, nunca tem um pastor diferente. Nunca tem. É sempre o marido, a esposa, filhos,
né? Genros, não tem gênero diferente, porque quando você vai dizimar, você está dizimando para a igreja, ele não tem que dar satisfação para ninguém, é um dinheiro dele, né? E você deixa de comer coisas boas na sua casa para pegar e dizimar. Conto uma história aqui, história, não história, história, verídico, história, não é verídico, de uma senhora, melhor, 2 casos, rapidinho. Uma senhora morava com a mãe, né? Já de, acho que mais de 50 anos de vida, 54, 55, e a mãe era totalmente doente. Era mais fácil perguntar para ela o que ela não tinha, que daí acho que ela ia contar na metade de uma mão, dos dedos, né? Do que o que tinha, porque a mulher, tadinha, gastavam muito, mas muito com dinheiro, com remédios para ela, tá certo? Um determinado dia, ela tinha um montante que daria para comprar todos os remédios que a mãe precisava, principalmente alguns para o coração, que eram 4 para o coração. Aí vai na fiusa de que por um acaso Deus vai abençoar, como de fato nós sabemos que ele faz isso, mas a partir do momento que você obedece, que ela mesma ela fala, que a palavra de Deus ela é realizada, completada na sua vida, quer dizer, é completada na vida daqueles que lhes obedecem. É assim que é. Então ela deixou de comprar um remédio, porque ela falou, não, Deus vai abençoar e estou ajudando a obra. Portanto, desinterou o dinheiro para dar o dízimo e não comprou o remédio para a mãe e deu o dízimo. A mãe ficou mal durante uns 2, 3 dias. Ela foi falar com o pastor e o pastor falou que não podia, para esperar um pouquinho mais, que ela não podia ajudar, porque vai embora lá e tal, que estava pagando um carro com dinheiro, deixa para lá, né? Esse dinheiro. 4 dias depois a mulher morreu. A filha está fora da igreja, isso vai fazer uns 4 anos mais ou menos. Está fora da igreja, não quer mais saber. Xinga todo mundo, fala que você é crente perto dela, ou fala de Jesus perto dela para ver. Então a Bíblia deixa bem claro que é o seguinte: tem pessoas que elas não vão entrar no reino de Deus e impedem outras de entrar também. Um outro caso, esse foi próximo a mim aqui, de uma pessoa que acabou, quer dizer, pela data tá certinho que ia acabar o gás dentro de 3 ou 4 dias, e tinha um dinheirinho guardado só para comprar o gás, assim que, né? Perfeito. Só que antes, porém, caiu um domingo, né? Tem que ir na igreja, o dízimo, dá e tudo mais e tal. Beleza, deu o dízimo do gás. Não, Deus proverá. Ela ficou sem gás. Ficou sem comer durante uns 2 dias aí, só comendo coisinhas, né? Que não precisava de cozinhar ou coisa parecida, ou fritar. E aí? Alguém ajudou? Deus abençoou? Não, ele abençoa. Mas a mulher é o seguinte, lembra quando um certo profeta foi numa casa de uma mulher onde que de repente ela tinha um filho, falou, faz para mim um bolo, mas eu só tenho um pouquinho de farinha aí, então vou fazer para o meu filho e logo em seguida ele morre, porque não tem jeito, faz para mim. Ela fez, o profeta ela fez, beleza pura, não deu outra, Deus abençoou, morreu, ressuscitou, pronto, acabou a história. Agora se ela fizesse o contrário, não sei o que seria dela, ou sei. E assim sendo, é a mesma coisa que acontece conosco hoje. Muitos de nós não têm aquilo que poderíamos ter, porque a gente não agradece pelo que tem, mas está preocupado com o que vai ter, né? Hoje, eu estou falando aqui num dia de segunda-feira, né? E eu aprendi a fazer da minha segunda um dia de primeiro. Quer dizer, quando a gente já levanta, eu já agradeço a Deus e já digo a Ele o seguinte, esse vai ser o melhor dia da minha vida.
aí amanhã será melhor que hoje, e assim por diante. Porque é assim que tem que ser. Porque aquele que criou a mim, como diz a palavra de Deus, né, para que as pessoas entendam mais fácil, que começou a boa obra a determinar, até que de repente eu deixe esse material aqui, porque o Espírito está perfeito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: hoje, ou seja, após a cruz, eu não conheço mais ninguém segundo a carne, porque você, eu, não somos aquilo que a gente vê no espelho. Nós somos o Espírito. Lembre-se, quando você morrer, a carne vai voltar para o pó, o Espírito para Deus. Entendeu? É assim que tem que ser. Ative a mente de Cristo, e você perceberá que você está andando num caminho que é meio tortuoso. Eu afirmo sempre, pelo que a palavra de Cristo ela me garante, que eu creio, se eu tiver 1000 inimigos, entre aspas, né? Vamos lá, 1000 inimigos, mas eu tiver Cristo como meu amigo, eu estou sossegado. Quando você anda na contramão do mundo, pregando aí o Evangelho da Graça, divulgando a palavra de Deus verdadeira, você anda na contramão do mundo, porque muita gente, sua mãe, seu pai, se casado, esposo, quando você fala a respeito que Cristo já voltou, as pessoas, negativo. Aí pronto, não, mas o pastor falou, é desse jeito que funciona. Mas o pastor falou. Então tá, se ele falou, tá falado. Agora quem falou para mim foi o meu pastor, o verdadeiro, Cristo Jesus ressurreto. Entendeu? Esse falou para mim. Agora veja só, em Mateus capítulo 20, versículo 21, né? Daí por diante, eu falo um versículo só, mas você tem que ler mais para você entender o que eu vou dizer. Ela está dizendo o seguinte, que João iria viver até quando Jesus voltasse. Mostra para mim onde está João, que asilo, cadeira de roda, sei lá, porque 2000 anos se passaram. Mostra para mim. Porque se ele estiver vivo, Cristo vai voltar. Agora, se ele não estiver, e nem os outros discípulos, negativo. Lucas 24, a partir do versículo 13. Mais ou menos por alto. Leia para você entender. 24, 13 de Lucas. Veja só, hein? Livro histórico. Não venha me dizer, como as outras pessoas dizem, algumas pessoas dizem por aí, pregando só o Novo Testamento, só prega Paulo, porque Paulo foi o único que recebeu a revelação de Cristo. Foi o único. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Foi o único. Cristo não apareceu para Marcos, Mateus, Lucas e João. Cristo que eu estou falando, ressurreto. Não Jesus de Nazaré. Esse viveu com eles e cumpriu a lei. Ensinou o povo a cumprir a lei, porque eles não cumpriam a lei. Porque na realidade é assim. Se você está cumprindo a lei, segundo a Bíblia, lógico, que é no 613, eu vou falar muito sobre esses 613, mandamentos 613 leis, para que entre na sua cabeça, na sua mente. Logicamente que alguém assistindo aí, um teólogo, né? Ele, logicamente que ele vai discordar, mas ele só vai querer provar, perdão novamente, ele vai querer me provar no Antigo Testamento. Bom, parou. Isso não é entendimento da palavra, isso é zelo pela palavra. Hoje muitos têm zelo e vivem pela graça, né? Porque não vive de acordo com os mandamentos de Deus, não vive pela fé.
não agradece o fato de que está respirando novamente. Tanta gente que eu conheço aí, que a gente vê na televisão, que tem 30 anos de vida e 30 anos numa cadeira de roda, ou então 30 anos numa cama. Temos que agradecer sempre. Eu louvo a Deus por estar aqui falando para você exatamente isso, mesmo concorde você ou não, mas é bíblico. Tanto é que todas as vezes que eu falo alguma coisa, eu falo versículos, capítulo, anote e leia, tire suas conclusões, tá certo? Porque é para isso. Muitas pessoas estão nos acompanhando e perguntas, eu recebo várias perguntas. Então eu não respondo na hora, mas respondo depois com vários versículos, capítulos e tudo mais, porque eu não faço parte mais do sistema religioso que lê um versículo, uma passagemzinha ali, fica naquilo ali até, ele pode ficar ali 3, 4 horas, mas sempre ali. Então, eu agora, por exemplo, aqui no que a gente está falando, eu poderia falar aí por volta de mais ou menos uns 10 ou 12 passagens de livros totalmente diferentes. Antigo e Novo Testamento, Antigo e Novo Pacto. Mas assim, eu não vou fazer porque estou falando, você não vai ter paciência para anotar tudo ali, mas seria bom anotar para ler. Para a gente pegar e estar nesse contexto aqui, ó, sair desse contexto de Oséias 4:6, que foi a palavra que eu proferi logo no começo. A falta de conhecimento é o que nos afasta de Deus. Muita gente hoje com as redes sociais e tudo mais, que vai ser o futuro da palavra, né? É o futuro. Esse instituto ele nos garante. Pesquise www.barna.com. Pesquise. É um site em inglês, mas ele traduz para você. Aí você vai ver como é que é. Muita coisa que você não aprendeu, você tendo 15, 20 anos de igreja, ali você vai aprender. Ah, mas eu não. Bíblico. Vai ter referência bíblica, tudo direitinho. E com explicação, porque tem muita gente que não entende. Então, quando eu leio numa tradução, você tem outra, o outro tem outra, e assim por diante. Então, quando eu vou fazer isso, eu faço 3, 4 Bíblias, a gente vai vendo como é que é. Palavras que fica mais fácil para entender. Eu, como jornalista, eu entendo da seguinte maneira, eu não tenho que escrever um artigo para pessoas com meu, como é que eu posso falar, com o meu conhecimento ou coisa parecida, para que só para eles, eu tenho que escrever para todo mundo ler, para o grande, para o pequeno, para todo mundo ler e entender. A Bíblia, por exemplo, para que eu vou precisar de alguém para interpretar a Bíblia para mim? Não precisa, ela mesma faz isso. O próprio Deus, Cristo, me revela. Não existe, não tem por onde. Eu não preciso de ninguém, que Deus me perdoe, só dele que eu preciso, que venha me ensinar a Bíblia. Não preciso. Ela está ali. Se eu não entendo é porque, sabe? Não, eu não preciso procurar. Tem várias versões. E outra, na época de Paulo, por exemplo, dos discípulos, não tinha, por exemplo, eu gosto de escrever 2 livros lá, baseado na vida de Paulo. E ele não tinha internet, carro, microfone, ele não tinha nada para pregar para as pessoas. E olha só, que revolução que o homem fez. Ou seja, Cristo fez, né, através dele. E hoje eu tenho tudo isso aqui. Tanto é que na realidade eu tenho, você tem. Quando você não entende algo, vá pesquisar. Vai lá. Coloca lá no chamado Dr. Google. E vai ter várias explicações para você de várias formas. Não vai ficar pegando aí o que os pastores, alguns, né, que se dizem teólogos, não entendeu bem? Vamos dar continuidade. Hoje, mais uma vez, tivemos um bate-papo aqui, por isso que eu coloco apenas o que eu penso. Você não é obrigado a pensar como eu, mas está na Bíblia. Você serve a Deus ou ao homem? Porque a Bíblia não foi o homem que escreveu, quer dizer, foi o homem que escreveu, mas inspirada por Deus. Tá certo?
graça e muita paz, com bastante entendimento, não zelo pela palavra. Hélio Gonçalves, salvo pela graça. Até a próxima.